tá? Vamos lá. Agora, gente, a gente vai para a parte prática. Ou seja, aqui vão ser os passos que você, quando chegar lá na sua prova, tá? É isso que você vai fazer. Então, a primeira dica que eu dou para os meus alunos, gente, não deixa para fazer a redação no final da prova. Isso é batata. Se você deixar para o final, você vai estar cansado e seu cérebro não vai funcionar da melhor maneira possível. Então, ou você faz a prova logo no início, ou então, no máximo, depois de 1 hora, tá? Mas logo no início, o que pelo menos você tem que fazer? Pelo menos você tem que ler o tema da redação, tá? Pelo menos está com um tema na sua mente. Eu indico, começa pela redação. Por quê? Gente, só a redação sozinha vale 1000 pontos. Então, ela tem um peso gigantesco dentro da sua prova. Então, vale a pena você arriscar isso para deixar você fazer, né, uma coisa que tem um peso gigante depois que você vai estar cansado? Não compensa, tá? Então, começa a sua redação, começa a sua prova pela redação. Vamos lá. Vamos para os passos, tá? Deixa eu já abrir aqui, que eu não deixei aberto. Deixa eu abrir a proposta que nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá? Então, hoje, tá, nós vamos trabalhar que tema? Que tema que nós vamos fazer aí passo a passo, eu vou fazer junto com vocês. O tema da última proposta do Enem, agora de 2020, né, 2020-2021, que era o estigma das doenças mentais, tá? Deixa eu abrir aqui a prova do Enem, tá? Da maneira como vocês vão encontrar lá no dia. Por quê? Porque agora eu quero que vocês anotem, tá? O passo a passo de como vocês vão fazer isso lá na prova de vocês, ok? Como que vocês vão chegar no dia da prova e qual é o caminho. Eu vou dar exatamente o caminho para vocês fazerem, tá? Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Identificar o tema, ok? Você precisa identificar o tema, tá? Professor, mas eu não tenho que ler os textos motivadores? Depois. Primeiro, pensa no tema, tá? Você vai chegar lá e vai olhar a sua frase temática. Depois disso, você vai para os textos motivadores. Por que é importante você saber o tema primeiro? Porque aí, quando você for fazer a leitura do seu texto, tá? Você não vai fazer uma leitura qualquer. Você vai fazer uma leitura crítica. Você já vai trazendo as informações que podem ser relevantes na hora de você montar o seu projeto de texto, tá? Então, vamos fazer a leitura desse texto, tá? Eu vou fazer uma leitura rápida com vocês para a gente já ir identificando isso, ok? Então, vou só mudar aqui e vou compartilhar com vocês a redação do Enem, tá? Essa aqui, se alguém ainda não viu, né, se alguém ainda não teve acesso, ela é a prova do Enem, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, o Enem 2020, tá? Você vai ter as instruções para fazer a redação, tá? Essas instruções normalmente não mudam, mas é importante você dar uma lida, porque ela já traz o que você não pode fazer, tá? Então, primeiro, você tem que fazer o rascunho da redação no espaço do rascunho. Toma muito cuidado com isso e você vai precisar do rascunho. O texto definitivo tem que ser feito na folha definitiva, tá? Até 30 linhas. Por quê, professor? Porque tem gente que se fizer o rascunho e não passar, não vale. Você pode ter uma redação nota 1000 no rascunho, mas se você não passar limpo, perdeu, né? Não tem o que fazer, tá fora do jogo, tá? A redação que apresentar cópias de trechos da proposta, tá? Então, se você copiou lá 3 linhas de uma parte do caderno, essas três linhas vão ser desconsideradas, tá? Então, o corretor ele não vai corrigir essas 3 linhas. Tomem muito cuidado com isso. Não queiram copiar parte nenhuma, tá, do caderno de prova ou mesmo dos textos motivadores. Não copiem, ok? Você tem que escrever pelo menos 7 linhas, tá? Pelo menos 8, senão seu texto é considerado insuficiente. Não se preocupem com isso, que é impossível vocês escreverem menos que isso, tá? Depois da aula de hoje, você vai falar, professor, 30 linhas é pouco. Eu precisava de um pouquinho mais, tá? E, claro, fugir do tema. Então, por isso a interpretação do texto é extremamente importante, gente. Porque se você fugir do tema, tá? Se você perder aqui esse tema, você vai zerar a sua redação. Você corre o risco de zerar a sua redação. Por isso, a interpretação
dos textos motivadores e do tema é fundamental, tá? E apresentar uma parte do texto deliberadamente, né, desconectada. Então você está escrevendo o texto lá e aí você quer fazer uma piadinha, você coloca uma piada no meio do seu texto. Isso também, tá, te zera a redação do Enem. Então não façam brincadeiras, não façam piadas, esse não é o momento. Vamos aos textos motivadores, galera. Então, como eu falei, primeira coisa que você vai fazer, ler o tema da sua redação. Então, qual que é o tema aqui, ó? Lá no final, proposta de redação. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ponto. O que nós temos que fazer aqui? Destacar as palavras-chave do tema da redação do Enem, tá? Então, palavras-chave, estigma. Então, primeira coisa que você vai precisar destacar. Estigma é uma palavra-chave. Associada ao quê? Doenças mentais na sociedade brasileira. Então, você vai estar falando de algo relacionado ao Brasil, tá? Pessoal, o Enem sempre traz um problema social, tá? Então, estigma é o mesmo que preconceito. Então, o que ele está trazendo aqui para a gente? O preconceito das doenças mentais na sociedade brasileira. Esse é o tema que você tem que falar. Você não pode falar só sobre preconceito, você não pode falar só sobre doenças mentais, senão isso é tangenciar o tema. Ou seja, é você falar sobre o assunto e não sobre o tema específico do Enem, tá? Então, por isso é importante você sublinhar as palavras-chave, tá? Então, coloca ali o primeiro passo, dentro do primeiro passo, ler o tema do Enem, destacar as palavras-chave, tá? Feito isso, destacou as palavras-chave, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a leitura dos textos motivadores. Para quê? Para já ir pensando em como a gente vai montar o nosso projeto de texto e para ver o direcionamento que o Enem está querendo me dar, tá? Porque dependendo do tema, ele vai só te dar o direcionamento de exatamente aquilo que ele quer falar nos textos motivadores, tá? Então vamos lá, vou fazer a leitura com vocês rapidamente, para a gente também não ficar muito tempo aqui. E é isso que vocês devem fazer no dia da prova de vocês, tá? Então lá, o texto 1, ó. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldades em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Olha que interessante que esse texto nos traz, gente. Primeira coisa, ele já me deu o sinônimo, né, de doença mental, que está falando também sobre o quê? Sobre saúde mental, tá? E problemas relacionados à saúde psíquica das pessoas. Então eu posso pensar lá em saúde psíquica como um sinônimo, né? Saúde mental como um sinônimo, tá? Problema mental, né? Preconceito, tudo isso vai estar relacionado àquilo. E o que esse primeiro texto está me dizendo, gente? Que saúde mental não é sinônimo de doença mental. Eu preciso ampliar esse leque, tá? Então esse primeiro texto está me dizendo que todos nós, todas as pessoas, olha só o que ele diz aqui, ó. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Então veja, ele está falando que o tema é um estigma, um preconceito associado às doenças mentais, só que ao mesmo tempo todos nós podemos passar por isso, tá? Vamos para o segundo texto. A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que desejava separar da sociedade correta e honrada. Então perceba que ele está falando que o estigma associado a doenças mentais está falando que são pessoas que são separadas da sociedade, são pessoas que estão
sendo vistas de maneira preconceituosa, assim como eram vistos os criminosos, os escravos e pessoas que não estavam integradas à sociedade grega. Olha como ele já está me apontando do que eu vou ter que falar. Então eu estou falando que o preconceito, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. As pessoas que sofrem com esse estigma, que são vistas de maneira preconceituosa, que são afastadas da sociedade, tá? Essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. Olha como ele traz agora, né, para o tema que a gente está vendo aqui, ó, doenças psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito. Olha como ele já está trazendo sinônimo para você do que você vai poder utilizar na sua redação, tá? Falta de informação e tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Gente, destaquem isso daqui no texto de vocês. Sabe por quê? Porque aqui, ó, eu poderia usar tudo isso daqui como sendo a minha tese. Eu já sei que o meu tema é os estigmas associados às doenças mentais. Aí eu tenho que pensar, tá, qual é o meu problema com relação a isso? Veja, o problema no Brasil é que a gente tem esse tipo de preconceito. E aí, para eu chegar na minha tese, eu tenho que perguntar, por que, que a gente tem esse tipo de preconceito? Por que, que esse preconceito existe? Esse preconceito existe por falta de informação, por tratamentos precários às pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mais graves. Olha como ele já te deu a sua tese. Se você tivesse totalmente perdido nesse tema, você tinha tirado a sua tese daqui, tá? Que é a falta de informação, e sempre falta de informação gera preconceito, né? Preconceito, você tem um conceito sem conhecer, e você também tem o quê? Um outro problema. Se você tem estigma associado à doença mental, você precisa de tratamento, é um problema de saúde. Tá aqui, ó, tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, que são doenças, né? Ou transtornos mentais. Seguindo lá, ó, achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionada a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais, e quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. É aqui que redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram-se mais presentes do que se imagina. Olha como, mais uma vez, ele está querendo nos dizer que todos nós podemos estar suscetíveis a ter problemas mentais, tá? Seja ansiedade, depressão ou algum tipo de transtorno relacionado a isso. Ótimo. Tivemos aqui dois textos, né, bem padrões, e agora um terceiro texto que é um infográfico, né? Olha lá, ó, Socorro Brasil. Saiba mais sobre o problema de saúde que afeta 1 a cada 20 pessoas que continuamos ignorando. Ou seja, 5% das pessoas sofrem de algum tipo de, né, transtorno mental no Brasil. Tá? 322 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. Então tomem cuidado, porque aqui ele está falando do mundo e não do Brasil. E mais de 11 milhões de brasileiros têm depressão. Aqui sim falando dos brasileiros. Tá? Hoje, depressão é a doença mais incapacitante do mundo. E depressão é a segunda causa de afastamento do trabalho no mundo. Então, vejam como ele está trazendo dados, tá? $1 trilhão, né, é o valor de perda econômica mundial gerada pela consequência dos transtornos mentais. E aqui ele vai dizer que o número de mulheres afetadas pela depressão é 30% mais elevado do que os homens. Essas são informações e dados tirados da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, de fevereiro de 2017. Ok? Pessoal, aqui então nós lemos os textos motivadores. Alguma dúvida que vocês tenham sobre essa leitura? Sobre como fazer a leitura, sobre as coisas que eu destaquei? Alguma coisa que vocês queiram perguntar em relação a isso? Está tranquilo? Coloquem aí para mim no chat, por favor. Enquanto isso eu vou tomando mais uma água. Ok?
Vamos avançar então. Essa primeira parte, né, da leitura, ela é importante por quê, pessoal? Porque se você fizer uma má leitura, tá? O que vai acontecer? Você pode tangenciar o tema. Então, aqui é o momento que você tem que preparar o seu cérebro para falar exatamente do tema, tá? Tamires, o que é complicado? Vamos lá, coloca para mim aí mais especificamente qual é a dificuldade aqui. Estamos aqui para tirar essas dúvidas, tá? Cleo, prof, devo me atentar a não copiar os textos, mas posso utilizar os dados? Vamos lá. Cleo, em último caso, sim. Tá? Em último caso, você pode utilizar. Vamos lá. Por que último caso? O ideal é que não se utilize. Se você for utilizar, o que eu peço para os alunos fazerem? Tá? Não copiem o dado como ele está aqui. Então, vamos lá, olha só. Perceberam que aqui ó, eu consigo fazer uma conversão? Então, pega aqui o seguinte, ó, 1 em cada 20 pessoas, certo? 1 para 20. 1 para 20 é igual a 5%. Então, ao invés de falar 1 em cada 20 pessoas, fale que, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, 5% das pessoas, né, sofrem desse problema no Brasil. Tá? Percebam que você está usando o dado de uma outra maneira. Tá? Isso vai impactar na sua nota? Vai, tá? Mas é melhor do que nada. Por isso que é o último caso, ok? Você pode fazer isso, tá? Para tentar dar uma tapeada, mas o ideal é não fazer, tá? Mas o ideal é não fazer, ok? Vocês vão ver que eu já vou mostrar para vocês como a gente vai construindo. Vocês vão ver que, gente, vocês têm capital sociocultural de monte, tá? É só vocês garimparem, mas vocês têm muito capital sociocultural. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver ali mais outras perguntas. As palavras e dados pode retirar do texto, tá? Viviane, você pode utilizar algumas palavras, sem problema. Como eu destaquei ali, ó, você pode utilizar preconceito, tá? Sem problema nenhum. O que você não pode fazer é copiar um período todo. Então, por exemplo, você vai falar assim, legal, ó, eu vou pegar lá e vou começar com minha introdução com uma definição do estigma. E aí você copia. A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas, por extensão, em um período que retoma a Grécia Antiga. Passou-se, entendeu? E aí você copia tudo até aqui, ó. Você copia toda essa parte. Isso você não pode fazer. Se você fizer isso, o que o corretor vai fazer? Ele vai anular toda essa tua linha lá na redação, ó. Ele vai desconsiderar. Ele vai falar, ó, isso daqui não conta, tá? Só que daí qual que é o problema? Você vai perder tempo, né? Você vai perder linhas. Então, você vai perder a contextualização, por exemplo, e seu texto não vai ter contextualização. Então, não copiem, tá? Usar palavras, ok. E aí a gente já vai chegar nessas palavras. Eu já vou mostrar para vocês aqui, a gente abriu o projeto de texto. Vocês vão pensar em sinônimos, tá? A gente vai trabalhar com sinônimos do tema. E aí, isso que você vai utilizar no texto, tá? Por isso que é bem tranquilo. Não precisa se preocupar muito com isso também, não, tá? Deixa eu só voltar lá para o meu PowerPoint para a gente entrar no projeto de texto que, gente, o projeto de texto é a parte, é o filé mignon, tá? Vocês vão perceber que o projeto de texto é o filé mignon e vocês vão entender o porquê já já. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta sobre essa parte da leitura do texto? Alguma coisa a mais que vocês queiram saber sobre isso?